Como é que a gente explica isso? É a tecnologia que fez com que os atletas paralímpicos conseguissem ter esse êxito? Como é que a gente faz essa relação? Eu acho que a tecnologia associada a um conjunto de políticas que percebeu que a trajetória paralímpica brasileira ela tem uma especialidade e uma condição especial no ciclo, né, nos ciclos olímpicos, né? Tanto é que ela é importante na questão de trazer medalhas e tal. Esse processo, então, ele envolve também uma associação bastante interdisciplinar, né, que permite que a gente perceba no circuito de treinamento não só as tecnologias de alta densidade, mas também as práticas que eu diria também serem tecnológicas, as práticas, por exemplo, da presença de psicólogos do esporte nesse lugar, pedagogos, em muitos casos assistentes sociais também. Todo esse conjunto de profissionais e de saberes que, do ponto de vista até mais sociológico, também dizem respeito a tecnologias de linguagem que permite com que eles avancem e aperfeiçoem a sua prática. É o lado humano, né? O trabalho mais humano, né? Isso, Do atleta, então. mas eu diria que a própria tecnologia, a própria técnica psicológica, do ponto de vista sociológico, esse saber linguagem, ele diz respeito a uma tecnologia que, associada ao feedback fornecido pelas tecnologias, você consegue construir um saber mais completo. E a partir desse saber mais completo, você tem possibilidades de desempenho melhores e tal, inclusive evitando lesões, evitando processos de adoecimento dos corpos, enfim. Profissionais de excelência, instituições de excelência, né? Os profissionais de fisioterapia, por Isso. exemplo, estão muito envolvidos nesse processo também. E aí você tem também essa possibilidade de descobrir atletas de excelência, de descobrir um Daniel Dias, trabalhar com ele, que começa no esporte por um método de inclusão lá atrás, no começo, vendo um outro grande atleta brasileiro, que era o Clodoaldo, e falando, peraí, é possível chegar no alto rendimento? E quando ele chega no alto rendimento, um atleta que é fora de série tem todo esse suporte. Na natação, o atleta ele não compete com o implemento, no momento de competir ele não tem prótese, é diferente do atletismo, mas todo o treinamento dele é feito com esses implementos. Então, tudo isso acompanha esses atletas. Esses atletas hoje têm esse suporte. A gente tem esse centro de excelência em São Paulo, mas outros locais também que trabalham com essa excelência e desde lá de trás. Se a gente olha para o trabalho que a rede Sara Kubitschek faz, de iniciar pessoas, apresentar para elas o esporte paralímpico, ele é fundamental para isso refletir lá na ponta. William, você foi narrador das Paralimpíadas de 2016. 2016, né? Conta pra gente, você lembra de alguma situação que você possa destacar como, olha, a tecnologia que fez esse trabalho, deu esse tom da superação, isso aqui foi por causa da tecnologia? É difícil a gente pontuar especificamente uma disputa ou outra, mas a modalidade como um todo. Então, quando a gente olha para um jogo de rugby em cadeira de rodas, e é uma modalidade agressiva, um modo de se dizer, que as cadeiras estão batendo, e você fala, aquelas 10 pessoas que estão ali, naquela condição quase que de enfrentamento, elas são todas tetraplégicas ou com deficiência tetraequivalente, então tem pelo menos 3 ou 4 membros comprometidos, você fala, como que uma pessoa que tem tetraplegia compete nesse nível? Então, está envolvido ali o quê? Essa tecnologia. Uma cadeira de rugby de cadeira de rodas, se você botar ela para o melhor atleta de basquete de cadeira de rodas tentar jogar basquete, ele não vai jogar, porque aquela cadeira foi feita para aquilo. Então, ali fica muito claro que é esse desenvolvimento dessa cadeira que não é a cadeira que o atleta toca no dia a dia. Não é a cadeira que a pessoa usa no seu dia a dia. Ela é específica Ela para aquilo, é específica para aquilo. Ela é um Desenvolvida para implemento aquilo, desenvolvido para aquilo. Então, nesses momentos, fica muito claro o papel da tecnologia. Agora, se a gente fizer uma outra análise e olhar, por exemplo, para os países que conseguem, e aí não só nos Jogos Paralímpicos, mas nos Jogos Olímpicos, um desempenho melhor, o quanto tem de tecnologia que é investido ali. Quando a gente olha para as costas do Michael Phelps e percebe ele todo marcado antes de entrar na piscina, o que estava sendo feito com ele ali? E foi uma imagem muito marcante dos Jogos Olímpicos de 2016. Por quê? Porque havia uma tecnologia ali de desenvolvimento já de fisioterapia diferente que os outros usavam, que dava ao Phelps essa possibilidade. 2 aspectos. Claro. O primeiro é para escapar um pouquinho da questão do desempenho, né?
O contexto paralímpico, o fenômeno paralímpico, ele é um processo que, a partir das suas tecnologias e das demandas que ele traz, ele amplia o próprio esporte. Então, é a ideia das tecnologias incidindo sobre o esporte. E o esporte tendo que se alargar, se adaptar às novas tecnologias corporificadas ou representadas nos corpos. A segunda coisa, e voltando para a questão do desempenho, é o fato de que o que a ciência tem percebido hoje, fazendo um resgate histórico, é que desde os anos 1900, a ascendente do desempenho dos atletas, ela foi quase que ininterrupta. Quando ela chega nos anos 2000, essa ascendente ela começa a se estabilizar, curiosamente, em diversas modalidades, ciclismo, modalidades de gelo, de velocidade, atletismo. Essa estabilização, ela rompe a partir dos anos 2010, 2005, 2010, só que é muito associado ao uso e o incremento de tecnologias, ou seja, novos recordes são possíveis, mas desde que a tecnologia esteja cada vez mais presente no centro dos processos de desempenho. E o que muda ou talvez subverte, causa uma pane em algumas pessoas, é olhar para o caso da natação, onde a gente tem os Jogos de Pequim com os super maiôs, e atleta que não tivesse super maiô em 2008 nem chegaria aos Jogos de Pequim. E eles começam a estabelecer marcas impressionantes e falam assim, essas marcas não vão cair. E 8 anos depois da proibição dos super maiôs, a gente começa a ver essas marcas caírem. Uma delas ainda não caiu. Por exemplo, o recorde mundial dos 50 livre do César Cielo ainda não caiu. Pelo menos até junho de 2021 não tinha caído. É o melhor jeito que a gente pode falar. Porque outras tecnologias, e não só o maiô, avançaram e deram essa possibilidade para os atletas.